uma farinha que modifica o resultado final quando a gente utiliza, né? E que absorve uma grande quantidade de líquidos, a farinha de aveia. A farinha de aveia ela é rica em amido e rica em fibras também. Então, quando a gente a utiliza nas nossas massas, o teor de líquidos vai ser maior, porque ela vai chupar para ela, vai absorver para ela, vai hidratar, né? Com uma quantidade maior de líquidos. Então, é muito importante você observar isso, para que você tenha os seus pães, seus bolos sem glúten, que não fiquem, né, pesados, embatumados, que esfarelem. Então, o ponto da massa é importante observá-lo quando você vai trocar uma farinha pela outra, né? A partir do momento que você conhece as características das farinhas, você tem essa possibilidade, mas você vai fazer essa substituição de maneira consciente, ou seja, você sabe o que você está tirando da receita através daquela farinha que você vai substituir. Então, o que você tem que colocar de volta a mais de líquido, se você está usando uma farinha mais rica em fibras, né? É essa diferença que vai fazer no ponto da sua massa. Então é importante, a farinha de aveia é uma farinha que você precisa observar o ponto quando você for utilizá-la, porque ela tem uma alta capacidade de retenção de líquidos, tá? A farinha de arroz integral é outra farinha que quando a gente utiliza na massa, ela absorve bastante os líquidos da receita. Então é importante também, se você está utilizando o mix branco, por exemplo, né? Um mix predominantemente branco, farinha de arroz branco, fécula de batata e polvilho doce. Esse mix, ele tem uma capacidade bem menor de retenção de líquidos do que o mix integral, justamente porque ele é pobre em fibras, e o mix integral é rico em fibras. Então, essa pequena diferença, essa alteração nas farinhas, pode fazer com que você perca a receita ou que você tenha sucesso com a receita. Então, é importante. Esse é um fator que interfere demais. É o principal fator, na verdade, que interfere no ponto da massa. Então é importante você conhecer as farinhas para saber corrigir o ponto de hidratação a depender da farinha que você estiver utilizando, tá bom? Outra farinha que também é seca, também é rica em fibras e absorve muitos líquidos da massa. A farinha de milho, né, ou fubá. O fubá também retém muito a umidade. Então quando você está fazendo um bolo de fubá, um bolo de milho, é importante você observar, né, esse ponto da massa, porque ele vai absorver mais a umidade. E se o seu ponto da massa estiver seco, crua, quando a massa está crua, esse ponto estiver mais ressecado, o seu resultado final também vai ficar ressecado, né? Ainda mais porque sofre a ação do calor dentro do forno. Então, eu tenho a evaporação dos líquidos na massa. Se eu não hidrato muito bem essas farinhas, o meu resultado final vai ficar seco e farelento, tá bom? Outra farinha que também absorve muito a umidade é a farinha de grão de bico, porque ela também é rica em fibras, tá? Então é só observando, conhecendo os tipos de farinhas, você vai conseguir com uma facilidade muito maior identificar o ponto correto de hidratação daquela massa. Que esse é o ponto, né? Acertar a massa tem muito mais tem a ver, né, demais com a receita equilibrada. Então a receita equilibrada é essencial para você ter uma chance maior de acertar a receita. Só que se você, mesmo tendo a receita equilibrada, se você não conhecer as farinhas e não souber identificar se precisa ou não de mais líquidos na receita, você pode perder a receita mesmo fazendo uma receita que esteja equilibrada, tá? Então é muito importante conhecer os tipos de farinhas para que você consiga observar ali o ponto de hidratação dessa massa.